Amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, eu gostaria de fazer um comentário a respeito desta temível profecia desta manhã. Amados, todos nós que amamos muito a Deus, que temos por longo tempo observado o pecado rampante, o pecado desenfreado dentro da igreja, o nome do Senhor Jesus enlameado em Hollywood e através também da atitude dos cristãos, e nós observávamos, eu digo por mim, e eu creio que muitos de vocês sentiam da mesma forma, que por muitos anos nós observamos isto e não víamos um castigo, uma atitude do Senhor. Era como se o Senhor não se importasse, era como se o Senhor não estivesse vendo. E por muitos anos, no nosso coração, havia um clamor: Senhor, faça algo, Senhor, mova algo na terra. Pai, nós não estamos mais vendo o Senhor agir, o nome do nosso Senhor Jesus tem sido enlameado e não há nenhum tipo de punição. E por muitos anos, amados, muitos de nós clamamos ao Senhor que isto não continuasse, para que todos não se perdessem e achassem que realmente Deus não existe, que Ele não se importa. Pode falar o que você quiser, tá vendo? Eu posso falar o que eu quiser, blasfemar o nome do Senhor Jesus e a cruz dele em Hollywood, fazer peças de teatro, filmes nojentos, imagens nojentas do Senhor, e nada acontece, tá vendo? Se Deus existisse, Ele tomaria alguma atitude. Por muitos anos, amados, eu falo pelo meu espírito, o meu espírito gemeu diante do Senhor, porque com esta atitude e o silêncio de Deus, as gerações seguintes achariam que Deus não existe, que Ele não está na terra e que Ele não está vendo. Então, amados, estes dois tremendos e temíveis profetas do Senhor, eles são a resposta de Deus para esta geração, enquanto há tempo para arrependimento. Quando nós vemos no livro do Apocalipse, capítulo 11, que fala, é o único lugar onde realmente revela o caráter, a natureza e o que é que estes dois tremendos profetas do Senhor, estas duas testemunhas, que nós sabemos que é Moisés e Elias, o que é que será a missão destes dois profetas do Senhor durante a grande tribulação. A Bíblia fala muito claramente no versículo 3. Olha, eu quero começar aqui aproveitando a ministração do sábado, do domingo. No versículo 1 e 2, vocês veem claramente que há uma separação. O Senhor dá uma cana, uma vara de medir ao profeta, no caso aqui João, mas este profeta já anunciou que o Senhor deu a ele esta vara de medir para colocar a igreja dentro da medida padrão do céu. Então estes tremendos profetas do Senhor, eles receberam esta vara de medir do versículo 1, e o Senhor ordenou que eles fossem e medissem o templo de Deus, ou seja, o altar restaurado, o altar santo de Deus, e os adoradores, aqueles que nele adoram. Ou seja, há um padrão determinado que o Senhor determinou, e este padrão foi revelado, este mensageiro veio com estas medidas na mão e com esta vara de medir, e o Senhor disse para ele: ponha o meu altar e os meus adoradores dentro deste padrão. E então eles foram e fizeram e vieram com esta missão de restaurar. Do you want me to go down? De restaurar o altar do Senhor e pôr a medida padrão na igreja. Você vê que no versículo 2, o Senhor faz uma separação.
ele separa o átrio interior e o átrio exterior. Olha que incrível, no domingo o profeta do Senhor falou sobre separação, e aqui então ele já está falando que vai haver uma separação daqueles que estão dentro do padrão e os que estão fora do padrão. Aleluia! O Senhor está falando conosco nesta manhã. No versículo 3, ele diz que ele dará poder às duas testemunhas. Isto ele está se referindo ao ministério deles durante a grande tribulação, com respeito ao juízo de Deus sobre a terra e a salvação, a redenção de Israel. Mas quando você chega no versículo 5, o Senhor avisa algo a respeito destas testemunhas. Ou seja, acabou o tempo de você tocar em um servo verdadeiro de Deus e ficar impune. Na verdade, estes dois profetas, eles são de fato misteriosos, eles são de fato diferentes. E eles são aqueles que vão decretar juízo na terra durante a grande tribulação. Só que o que a igreja não estava esperando é que o Senhor iria liberar estes profetas para fazer a mesma obra na igreja, para julgar as nações e para purificar a igreja e prepará-la para entrar no reino de Deus. Então no versículo 5 ele avisa: se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém quiser lhes fazer mal, importa que assim seja morto. Ouçam-me muito bem, povos e nações de língua portuguesa. Se estes dois tremendos profetas vieram com o selo do Deus vivo, o nome do Senhor está sobre eles, o poder de Deus está sobre eles, a autoridade do Senhor está sobre eles. Acaso quem falar contra eles não estará falando contra o próprio Deus? Então quem pode falar contra o próprio Deus e entrar no céu? Então o tempo da zombaria acabou, porque agora vocês estão entendendo. Se de fato estes dois profetas trazem a marca do Deus vivo, se de fato a palavra que sai da boca deles é a palavra de Deus, o Espírito que habita neles é o Espírito Santíssimo, o Espírito dos santos profetas de Deus, que estão na terra agora, por pura misericórdia. Quem tocar neles, toca em Deus. Então, isto fica muito claro, e de uma vez por todas, está escrito depois, que o Senhor vai dar autoridade, no versículo 6, para fechar o céu. Vejam Elias, para que não chova nos dias da sua profecia. Eles têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. Veja Moisés. E para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. Veja Moisés novamente, as pragas no Egito. É muito claro o ministério e a autoridade destes dois profetas. Amados, estes dois profetas foram enviados para a igreja com a mesma missão que eles serão enviados para Israel. Eles foram enviados para restaurar o altar do Senhor, para restaurar o santo nome do Senhor e para separar para o Senhor um povo santo que entrará no reino de Deus. Então esta profecia desta manhã é um alerta muito solene para todas as nações da terra. Embora o povo clame, porque o povo do Quênia, eles aprenderam a se arrepender de verdade. Eles aprenderam a fazer duas coisas maravilhosas. Eles aprenderam a celebrar diante de Deus, mas eles também aprenderam a chorar como criancinhas e gritar diante de Deus, clamando misericórdia. O Senhor ouviu o clamor deles, mas o profeta do Senhor hoje volta novamente para dizer que o Senhor não voltou atrás. Ele decidiu julgar a nação do Quênia. Por favor, façam uma separação entre a igreja santa que está em obediência ao profeta do Senhor, está seguindo, é a igreja preciosa de Deus, é o meu povo, e o resto da nação que está vendo com olhos carnais
todos os milagres do Senhor, todas as maravilhas destes dois profetas, e ainda assim zombam. Filhos do inferno, realmente. Uma igreja apóstata, invejosa, porque não está acontecendo. Ela quer por toda a lei derrubar, como os fariseus fizeram com Jesus. Lembra quando está escrito no livro de João, que os fariseus, a igreja apóstata daqueles dias, decidiram matar Jesus e Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado, porque é óbvio, a multidão estava seguindo-os. Então, amados irmãos, é tempo de nós crescermos e amadurecermos, é tempo da igreja entender o que está escrito na Bíblia e ver que está se repetindo nesses dias. Aonde nós seremos achados? Do lado do Senhor, nos humilhando e reconhecendo que o Senhor enviou alguém, uma hoste celestial, para uma missão infalível, porque agora o combate é tremendo, irmãos, porque agora realmente esta igreja vai ter que entrar, e estes profetas estão empurrando esta igreja para cima, para dentro do céu, para subir os degraus, e eles estão diante de Deus, declarando as vestes do Senhor para esta igreja e trazendo estas vestes e vestindo a igreja. Bem-aventurados aqueles que ouvirem, bem-aventurados aqueles que temerem. Então vamos ouvir estas profecias com maturidade, com temor e tremor. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver um coração para entender, que entenda. Que se arrependa, se humilhe e corra esta carreira, porque não há muito tempo mais. A mudança do profeta do Senhor, a retirada dele vai acontecer. Nós vimos nas últimas profecias dois fatos. O Senhor leva o seu servo até um riacho e ali ele revela, ele manifesta Elias. Ou seja, é uma experiência espiritual do Senhor com o seu servo, preparando-o e revestindo-o de Elias para prepará-lo para a tribulação. E então, uma outra visão, onde ele vai a um lugar, aí é físico, e tudo indica que isto será Israel. Amados irmãos, esqueçam Hollywood. Esqueçam aqueles homens barbudos, com aquela aparência, saindo fogo da boca. Em nome de Jesus, esqueçam estas imagens. O profeta Elias e o profeta Moisés, que vai se manifestar então, os dois, aí serão dois em Israel, durante a grande tribulação. Nós não veremos isso, mas Israel verá dois. Lá, realmente, não vai ter nada a ver com Hollywood. Preparem-se, amados, para sair. Preparem-se para subir. Recebam as vestes, que é o sangue de Jesus. Rejeitem todo questionamento, porque não é Deus que está errado, não é este profeta que está errado, somos nós que estamos apostatados e não conhecemos a Deus, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, que está andando na terra agora, através destes dois poderosos mensageiros do céu. Quero lembrar os irmãos que o Quênia não está em zona de risco, não é região sujeita a terremotos. Este terremoto que aconteceu no domingo foi um sinal de Deus para todos eles. É como o Brasil. O Quênia não está em zona de terremotos, sujeita a abalos sísmicos, não. Qualquer terremoto que surgir aqui é juízo de Deus, é Deus. Amém? Amados irmãos, vamos nos humilhar diante do Senhor. Que o Senhor encontre no Brasil um povo pronto, um povo maduro. Em nome de Jesus. Shalom.